Está começando o primeiro episódio da série Viagens por Sotaques. E o nosso primeiro destino vai surpreender você. Tá preparado? Então vamos lá. A nossa primeira parada é na terra do açaí, do prato no tucupi, do tacacá, da maniçoba. E aí, já adivinhou? É fácil, né? Estamos indo para Belém do Pará. Se prepare para muita diversão e conhecimento linguístico. As expressões linguísticas, na verdade, são manifestações de uma língua. E dependendo da variedade de encontros linguísticos, como, por exemplo, no Brasil, a miscigenação, nós temos uma mistura de falares, sempre com base na fala. Então, deixa localizar e deixar assim bem claro que é a língua falada que acaba apontando as mudanças. Então, as variações se dão por conta de regionalização. Naturalmente, as pessoas trazem expressões novas e essas expressões vão sendo assimiladas pela comunidade de fala. Então, elas acabam sendo marcadas principalmente na região local, naquele local, na região de uso. Para que a gente consiga, de fato, entender um pouco mais sobre o sotaque paraense, é preciso buscar referências lá de trás. E nada mais justo do que conhecer um pouco da cultura deste lugar. Estamos aqui na Biblioteca Pública Arthur Viena. Ela foi criada há mais de 148 anos com o objetivo de promover informação e cultura para toda a população paraense. Entre uma leitura e outra, descobrimos também que Belém é extremamente rico em suas construções e que a cidade possui uma das igrejas mais conhecidas entre os fiéis. A Basílica tem sua história atrelada à descoberta da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo caboclo Plácido, em Belém do Pará, às margens do Garapé Murucutu, área que hoje corresponde aos fundos da Basílica. A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré é composta por uma arquitetura cheia de detalhes e considerada também uma das igrejas mais belas de Belém. A estrutura é realmente de tirar o fôlego. A nossa próxima parada é no Espaço São José Liberto, inaugurado em outubro de 2002, conhecido também como Polo Joalheiro. Confesso que estava um pouco ansiosa para conhecer esse lugar, porque as joias daqui me falaram que é de ficar babando. E o local antes era um antigo presídio. É isso mesmo, um presídio. E atualmente virou um dos principais pontos turísticos. Como Belém surgiu? No início do século XVII, havia uma ocupação francesa muito importante na cidade de São Luís do Maranhão, e essa ocupação ameaçava a presença portuguesa na região do Cabo Norte. Então nós temos uma região muito extensa no litoral norte do Brasil, chamada de Cabo Norte, e que precisava ser tomada, não é? Então, depois de derrotarem os portugueses, depois de derrotarem os franceses, os portugueses decidiram ir em direção ao norte do Brasil. E isso é interessante porque explica o nome da cidade, né? Eles saíram no dia 25 de dezembro de 1615 da cidade de São Luís do Maranhão, tá? E fizeram uma viagem muito complicada, quase naufragaram, no que hoje é a praia de Jajuruteua, e dá para ver isso, é muito legal, né? E quando eles chegaram em Belém do Pará, no dia 12 de janeiro de 1616, eles decidiram homenagear de onde eles tinham saído, né? Então, 25 de dezembro lembra Natal, né? E quando eles chegaram aqui, eles decidiram criar um forte, que é o Forte do Presépio, então, que está ligado ao Natal. E para homenagear esse Forte do Presépio, criaram uma cidade chamada de Belém, onde Jesus nasceu. Quais são as influências históricas que Belém possui em relação à fala? Temos um chiado muito específico, né? Nós 2, 3, isso é muito engraçado para quem vem de fora nos encontra aqui. Esse chiado tem duas explicações. Nós somos a cidade mais próxima do Império Brasileiro de Portugal, né? Então havia uma troca muito sistemática em relação a comércio, cultura e poder. A segunda, ela é mais pontual. No final do século XVII, para povoar Belém, vieram mais de 200 açorianos para morar em Belém do Pará. Mas não é só a fala em relação ao R também, né? Que nós tenhamos no interior do Pará prevalecência de palavras indígenas muito intensamente, né? Nós temos cidades chamadas de Tracuateua, por exemplo, né? De onde vem essa matriz?
vem da cultura tupi. Você já parou para pensar que seu jeito de falar pode ser totalmente diferente das outras pessoas e isso pode causar um enorme preconceito entre elas? Mito número 1. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Mito número 2. Brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Mito número 3. Português é muito difícil. Mito número 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Mito número 5. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Mito número 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. Mito número 7. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. Mito número 8. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. O que você gostaria de dizer para essas pessoas que têm esse tipo de preconceito? Só queria dizer que, para as pessoas entenderem que a função da linguagem é comunicar a mensagem. Se a mensagem está chegando na pessoa, não importa a maneira que ela fala. Cada pessoa tem sua maneira individual de falar e eu acho que o importante é cada um respeitar a maneira que o outro fala, porque o Brasil é um país muito rico culturalmente, cada lugar tem um sotaque diferente, então o importante é saber conviver com a diferença. Qual a diferença entre gíria, jargão e sotaque? A gíria, ela tem uma vida efêmera, ou seja, ela é curta, de vida curta. Ela costuma ser passageira, ela passa por um momento histórico, alguns acontecimentos que marcam aquela mudança. As mudanças, palavra-chave é mudança social. E as gírias acabam sendo às vezes incorporadas e até dicionarizadas e perdem o status de gíria. Então elas podem sobreviver durante um tempo e elas passam. Já o jargão é um modo de falar de um determinado grupo de especialização, de conhecimento. Por exemplo, o jargão do direito. Certas expressões no direito marcam o jargão, o modo de falar de um grupo socialmente constituído. Então, o jargão do médico, da medicina, né? O jargão botânico, o jargão do direito, o jargão pedagógico. Então, são palavras especializadas, utilizadas por um grupo de conhecimento, uma área de conhecimento. Então, sotaque, aí sim nós voltamos à história da variação linguística, a história da assimilação de um modo historicamente construído já e um grupo constituído que acaba formando aquilo que nós chamamos de comunidade de fala. O sotaque se implanta na aprendizagem, na convivência. Então as pessoas assimilam determinados sotaques de acordo com o lugar, principalmente em uma comunidade de fala, então, que nós chamamos. Mas deixa eu pontuar, por exemplo, se nós temos em São Paulo a porta, com esse R chamado caipira, e temos no Rio de Janeiro a porta, muito provavelmente as pessoas que se movem, que ficam convivendo junto àquela comunidade de fala, eles assimilam naturalmente, é um processo psíquico. Você vai convivendo e principalmente quando você tem a questão afetividade, você assimila sotaques. A nossa pausa agora é no Forte do Presépio, também conhecido como Forte do Castelo. Como tudo aqui em Belém tem uma boa história para contar, esse lugar não podia ficar de fora do nosso roteiro. O forte foi levantado em 1616, com o objetivo de conter ataques indígenas e de corsários ingleses e holandeses que rodeavam a região. O lugar é repleto de turistas e a vista é privilegiada. Quais são as expressões paraenses que você mais usa e o que elas significam? Eu acho que a expressão paraense que eu mais uso é o égua. Égua para nós é uma interjeição, é uma exclamação, enfim, ele sintetiza vários momentos nossos de vida,
né? Se eu falo égua, moleque, isso tá feio. Ou então para uma coisa muito boa eu falo égua, que legal, égua, muito bacana. Então ele funciona para várias situações da nossa vida. Ele é de fato uma interjeição que está no nosso cotidiano em várias situações. Além do égua, eu acho que a reda é uma expressão muito, muito, muito paraense, assim, de um grau que eu acho que as pessoas não conhecem. Assim, time de futebol, quando a gente está no estádio, um time grita pro outro arreda, que é para ele afastar, para que a torcida que, em tese, é que está gritando arreda, tá dizendo que a outra é menor, está em minoria. Então, arreda é para a pessoa afastar, ou então o arreda a gente diz para puxar, ou para eu afastar alguma coisa, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa. Eu posso estar na fila do pão e falar arreda aí, e eu tô pedindo para essa pessoa afastar. E o não que não é uma expressão muito nossa, que a gente fala 2 vezes a palavra não, que quer saber de coisa mais negativa, é usar 2 vezes o não na mesma frase e ele quer dizer sim. Se alguém me pergunta assim, esse negócio, essa comida tá muito gostosa, né? Eu falo não, que não. Ou seja, ela tá muito gostosa. Quer dizer, eu tenho 2 palavras negativas na mesma frase e ela quer dizer sim, exatamente o contrário. Você já vivenciou algo engraçado ou já passou por alguma situação em que a outra pessoa não tem entendido o que você falou? Aí tem uma engraçada que lá no interior da mamãe, um menino de lá levou uma namorada para conhecer lá nas férias e ela não entendia muito as situações lá, os dizeres, os ditados. E estava todo mundo na praia tomando uma cervejinha e aí o banzeiro pra gente é onda, aquelas ondas que quebram mais próxima da pessoa, mais próximo da beira. E aí ela estava lá bem distante assim, aí veio uma onda e ele, sai daí menina que vem o banzeiro, ela ficou lá sem saber o que fazer, ficou parada, não saiu. O égua já aconteceu de situação, eu sou produtora de conteúdo para internet e uma pessoa do Rio de Janeiro me mandou um direct, ela falou assim, essa fita a gente pode usar também em ambientes abertos, ela se referia a uma fita 3M. E eu falei, égua não vai funcionar. E ela me respondeu, por que você está me chamando de égua? Eu não lhe ofendi. E aí eu respondi pra ela, falei, não, eu fui explicar pra ela, não, égua é tipo uma interjeição que a gente usa muito no norte, muito aqui em Belém, eu não tô te xingando de égua, eu tô falando poxa, tô falando não pode, eu tô falando poxa, não pode. Então eu já passei por uma situação bem complicada por conta de internet, por conta do égua. Explicando tecnicamente, como é a questão da fala em relação à fonética? Bom, a fala é a forma como o indivíduo se comunica, né? Então, tá em relação a todo o jeito que ele pronuncia as palavras. E a fonética nada mais é do que o estudo dos sons da fala, de como um dia é pronunciado, como o som de cada fonema é pronunciado. Então, essa é a relação. Fala é o jeito que você fala e fonética é o estudo das palavras que você fala. Existe alguma maneira de tirar o sotaque da pessoa? Tirar o sotaque é meio difícil, a gente ameniza, a gente tem todo um trabalho para amenizar esse sotaque, porque o sotaque ele é inerente de cada pessoa de sua região. Então a gente consegue sim amenizar ele, às vezes até neutralizar, mas tirar por completo é difícil, uma hora ele vai escapar. O que seria um sotaque normal ou um sotaque neutro? Sotaque normal seria esse do dialeto de cada região. A gente mora aqui no interior, nós temos o or, né, mais puxadinho, um pouquinho mais cantado. E o neutro é aquele que não identifica a região. E a pessoa está falando e você não consegue identificar da onde ela é, que região ela é, porque ela tem um sotaque neutro, que é como a gente chama, que não puxa, não tem excessos, não tem prosódia, nem nada que caracterize uma região em si, mas ele fica neutro. Então é esse que a gente fala. Normal é do dialeto da cidade onde você está, da região, e o neutro é aquele que não caracteriza nenhum lugar. O maior cartão postal da cidade é aqui, lugar de toda a gente e de todos os sabores e aromas. Esse é o Ver-o-Peso. Por aqui, as coisas começam cedo e os comerciantes oferecem o que há de mais fresco em matéria de pescados. O Ver-o-Peso é a maior feira a céu aberto da América Latina.
Às margens da baía do Guarajá, o mercado reúne centenas de barracas de frutas, peixes, ervas medicinais, temperos, doces, essências, artesanato e, posso falar, muita gente. Mas afinal, por que esse nome Ver-o-Peso? O nome surgiu devido à grande circulação de mercadoria que o governo criou no ano de 1688, com o posto de arrecadação alfandegária que tributava pelo peso dos produtos. Daí surgiu o nome do porto Ver-o-Peso. Então já sabe, se querem conhecer um lugar totalmente exótico e cheio de cultura, esse é o lugar certo. Você já observou no sotaque nas expressões das pessoas e como elas se modificam de uma região para outra? Por exemplo, você fala mandioca, macaxeira ou aipim, bombom ou bala, biscoito ou bolacha, guri ou menino. Eu falo porta dessa forma. E você? A realidade brasileira mostra que existem diversos sotaques brasileiros e variações linguísticas. E aqui em Belém isso não é diferente. E como dizem os paraenses, bora lá ver? Aqui em Belém vocês falam mandioca, macaxeira ou aipim? Mandioca. Falam mosquito ou carapanã? Carapanã. Provavelmente você já ouviu alguma palavra que não tem entendido muito bem o seu significado. As famosas expressões regionais. Algumas mudam o jeito de falar e até mesmo o modo de escrever. Quer ver? É bala. Hã? É bala. É tiro. O quê? É bala. É tipo quando vem alguma bala, não sei. Não sei. Oncotô? É, oncotô. Você coloca a palavra estranha, é égua. Padoca. Padaria? É o modo de falar paçoca? Padaria? A fala brasileira faz parte de uma influência cultural. É isso que o professor e antropólogo César Gomes explica melhor. O sotaque está intimamente ligado aos fatores regionais, aos regionalismos, aos localismos, e isso permite identificar uma diversidade cultural, não só na fala, mas também nos hábitos e costumes. Porque o sotaque, ele está relacionado também a fatores naturais, a fatores históricos, a fatores sociais. Então, evidencia que, existindo diferentes sotaques dentro de um país, torna-se claro que há uma intensa variedade de povos, culturas e uma rica história, né? Para falar nos veículos de comunicação, é preciso ter uma fala segura e até mesmo fácil de ser compreendida. Mas e se o R e o S for muito puxado por conta do sotaque? A jornalista Trisha Guimarães fala sobre isso e esclarece melhor como é, de fato, a influência dos sotaques na comunicação. Eu acho que o sotaque ele é fundamental, porque a partir do momento que eu chego num lugar e eu chego num lugar diferente daquele que eu estou acostumada, e esse sotaque ele é diferente, ele imediatamente ele me remete a quase um sorriso, sabe? Porque quando a pessoa vem com uma expressão diferente, quando você chega, por exemplo, na Bahia, a pessoa vem, ó meu rei, ó paió, e aí não tem como você levar isso a sério, no sentido de que, como se levar ferro e fogo, no sentido de que aquilo não amortecer teu coração e tu logo disparar um sorriso, sabe? A maneira como eles falam, assim como a gente, as pessoas dizem que a gente tem um sotaque meio carioquês, meio nortista, mas tem um quê de carioquês por conta do nosso S. Eu acho que a diferença dos sotaques, de alguma forma, ela aproxima, apesar de que muitas vezes ela separa, porque existe um enorme preconceito, especialmente contra nortes e nortistas. Mas eu acho que a partir do momento que você se abre, que você se predispõe a conhecer o sotaque daquele outro lugar, eu acho que ela te aproxima e essa aproximação ela te arremata de uma maneira que é muito irreversível. Qual o papel dos meios de comunicação na diminuição do preconceito linguístico? Eu acho que os meios de comunicação ainda hoje, 2019, ainda são muito tímidos nessa luta contra o preconceito. Eu acho que hoje já existe uma diferença muito grande. A gente tem matérias de comportamento, especialmente ao futebol, que te remetem exatamente. Se eu vou fazer uma matéria na Paraíba, eu coloco pessoas falando com sotaque de lá. Se eu vou fazer uma matéria no Rio Grande do Sul, eu consigo colocar. Mas basicamente ela se resume a matérias de comportamento. E aí eu acho que no nosso dia a dia isso se reflete nesse preconceito que a gente tem no dia a dia.
Eu acho que os meios de comunicação já têm uma abertura, já percebem que o regionalismo ele é fundamental para a gente quebrar essas barreiras, mas eu acho que ainda é muito pouco no que se deve avançar. Aqui no Pará, por exemplo, a gente não fala Ilha de Marajó, a gente fala Ilha do Marajó. Para onde tu vais? Eu vou lá pro Marajó. Mas isso não se reflete no jornalismo. Quando as pessoas vão falar do Marajó, elas falam de Marajó. Porque no mapa está lá Ilha de Marajó, mas isso não é como a gente fala. Então, acho que existe uma mudança de comportamento, mas ela ainda é muito tímida para que a gente possa, de fato, quebrar essas barreiras. O português do Brasil é anos-luz diferente e muito mais avançado que o português de Portugal. Porque o brasileiro é muito criativo. Ele cria uma expressão nova para nomear uma situação. E ele cria naquele grupo, se as pessoas gostam, essa história de identificação faz bem ao ouvido. Ai, que gostoso, é bom, não é, mano? Vote! Essas expressões são assimiladas até pela identificação com aquele grupo. Eu gosto daquela turma, eu gosto dos meus alunos, por exemplo, quando falam assim, massa, professora, eu falo massa, não é? Então, deixa de ser gramaticalmente correto, mas gramaticalmente correto para quê? Só para a escrita, para a fala, jamais. Então, para a comunicação, para os falares interpessoais, essas expressões ajudam muito. Elas quebram o gelo, elas nos deixam à vontade, então é muito gostoso usar gíria e expressão linguística desde que elas não sejam ofensivas ou elas não sejam escandalosas, para que o público não exclua, o grande público não exclua aquele grupo que usa gíria. Então, eu acho que a receita é bom senso. Sabe um lugar que você quer ficar e nunca mais ir embora? É assim na Estação das Docas, um dos espaços que mais refletem a região amazônica. O lugar é referência nacional e super frequentado pelos turistas. Além de muita beleza, proporciona cultura, gastronomia, moda e eventos. Égua, foi incrível estar aqui, mas já me vou. Até o próximo episódio. Tchau!